Oi, turma, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a prática de toxicologia. Essa aula é uma aula bem teórica, porque é uma aula que eu dou para vocês, no primeiro dia de aula no laboratório. Então, nós teríamos essa aula como teórica também para apresentar para vocês a toxicidade dos reagentes que nós utilizamos no laboratório. Então, realmente é uma aula que vai ser bem tranquila, sendo passada teoricamente, tá bom? Então, vamos lá. Para nós podermos compreender a toxicidade dos agentes químicos, nós precisamos relembrar um pouquinho alguns conceitos que eu já falei para vocês, hoje eu só vou relembrar. Vamos começar falando da DL50. A DL50 é a dose do reagente químico que consegue matar 50% dos organismos em estudo. Então, corresponde à dose necessária para matar 50% da população que está sendo utilizada na experiência. Então, é bem importante essa dose letal até para nós podermos compreender quanto tóxico um reagente químico é para o nosso organismo. Então, nós utilizamos essa base que já é bem estabelecida, com reações observadas pelo organismo, que às vezes nem somente a letalidade, mas também outras reações que podem acontecer no organismo por causa da utilização do produto químico. Na DL50, nós vamos sempre fazer análise de miligrama por quilograma da população que está sendo investigada. Então, a dose geralmente é oral, via disposição, mas nós também podemos ter exposição dérmica, por exemplo. O outro conceito é a CL50, que é a concentração letal, que consegue matar 50% dos organismos expostos a ela. Então, lembrando, a concentração letal ela é avaliada em miligrama por litro, porque ela não é aquela que foi dada administrada oralmente ou por via dérmica, e sim é uma concentração que está no ambiente, Então é por gases, por vapores, por poeira. Pessoal, sobre a DL50 e a CL50, eu vou deixar para vocês um exercício para vocês fazerem, avaliando a DL50 de um composto fictício, para vocês aprenderem como ele é feito à mão mesmo. Então, eu vou deixar esse exercício, vou dar um prazo para vocês fazerem, Podem fazer no computador ou até mesmo na mão. Depois vocês tiram foto, se for à mão, vão me mandar lá, eu vou deixar aberto para vocês me enviarem. Ou vocês podem também fazer no computador e depois anexar o arquivo, tá? Então é bem interessante, é um exercício bem legalzinho, eu vou mandar para vocês fazerem esse exercício como complemento dos dados que eu estou falando e falei já para vocês em outras aulas. Ainda em relação aos conceitos, nós temos a ETA, que é a estimativa de toxicidade aguda. Então, conseguimos estimar por dados a partir de qual concentração esse composto ele começa a ser tóxico. Nós temos também a toxicidade aguda, que eu já falei para vocês, que é aquela toxicidade onde nós temos o efeito num período de 24 horas, e a toxicidade crônica, quando fica sendo exposto o indivíduo ou o animal por um tempo prolongado, geralmente maior que 3 meses. Então, isso aqui também é só para relembrar, porque eu já falei bastante sobre esses dois conceitos para vocês. Então, agora nós vamos entrar na nossa aula para valer e vamos falar um pouquinho sobre a toxicidade dos reagentes. Então, provavelmente vocês
já observaram nas embalagens dos reagentes que nós temos alguns desenhos. Esses desenhos, eles classificam a toxicidade desse reagente. Então, vamos ver um pouquinho como que é essa classificação. Então, nós vamos começar falando das substâncias que têm capacidade letal, ou seja, que têm capacidade de matar o indivíduo durante a sua utilização, podendo ser absorvida por forma oral, dérmica ou inalatória. Nós observamos e temos como padrão a figurinha da caveira em substâncias que são perigosas a esse ponto. E elas vão ser divididas em 3 classes principais e mais 2 classes que eu vou falar para vocês no próximo slide. Essas 3 primeiras classes principais são as substâncias que são bem tóxicas, que têm alto poder de causar mortalidade dos indivíduos que estão em contato com ela, principalmente a substância da categoria 1. Então, para vocês terem uma ideia, essa substância, se ingerida de forma oral, tem uma toxicidade menor, de 5 mg por quilo de peso corpóreo. Então, a toxicidade é muito grande. Vamos comparar aqui com a categoria 3, que a dose letal fica entre 50 mg e 300 mg por quilo corpóreo. Então, a categoria 1, ela é considerada a categoria com maior toxicidade. E isso não somente para via oral. Foram feitos testes com aquela substância, por exemplo, para ver a toxicidade, concentração letal inalatória, e também observou-se que a concentração aqui é uma concentração bem baixa, ou seja, a concentração dessa substância, mesmo baixa, tem um alto poder de causar dano. E por isso tem essa caveirinha, porque é extremamente perigosa. Perigo! Temos que cuidar durante a utilização da substância. É claro que algumas elas não vão evaporar, então elas acabam não tendo, quando a gente está utilizando no laboratório, efeito nocivo inalatório. Mas muitas delas têm, e por isso é extremamente importante a utilização de máscara, também utilização de luva, para que essa substância não seja absorvida pela forma inalatória e nem pela forma dérmica. Então, como eu falei para vocês, a categoria 4 e 5, ela já é classificada como cuidado. Ela é tóxica, mas ela não é extremamente perigosa. Por quê? Porque a concentração letal é maior. Por exemplo, lembra lá que era 5 mg a categoria 1? A categoria 4 é 300 mg por quilo a 2.000 mg por quilo. Já a categoria 5 é 2.000 mg por quilo até 5 mg por quilo para causar a dose letal de 50%. Então, tem que se ter um cuidado, tem que se ter uma atenção, mas a toxicidade não é tão grande assim. Nós temos ainda substâncias que são classificadas como corrosivas. São substâncias que trazem um dano irreversível para a pele, geralmente estão na faixa de pH menor que 2 ou maior que 11,5, ou seja, valores extremos de pH. Então, essas categorias de substâncias, são representadas por esse desenho. Então, se vocês, pegarem um frasco e verem esse desenho, vocês já sabem que essa substância é corrosiva e pode sim fazer uma corrosão grave da pele. Geralmente, as informações para definir se a substância é corrosiva é devido a algum experimento ou observação em animais. É claro que não muitos estudos observaram isso, porque a gente não vai fazer um dano tão severo no animal,
pode ter sido um acidente, por exemplo. Também fazemos observações in vitro, onde testamos em células in vitro, né, células da pele in vitro, e observamos então a corrosão. Então, a partir daí, e até mesmo a partir de uma substância semelhante que nós já sabemos que é corrosiva, é que nós identificamos então essa substância como corrosiva. Nós também classificamos a corrosão em 3 subunidades, a 1A, 1B e 1C, dependendo do tempo de exposição e do tempo de observação. E o que quer dizer isso? Tempo de exposição é quanto tempo você ficou exposto a essa substância. E o tempo de observação. Eu fiquei exposto à substância por 1 minuto, 2 minutos, e o efeito se deu algum tempo depois, em até 1 hora, por exemplo. Também é o tempo que demorou para observar que teve a corrosão do tecido. Então, quanto menor a categoria, né, por exemplo, 1A, mais corrosiva a substância é. Então, por exemplo, as substâncias que são classificadas como 1A, elas dão essa corrosão quando você fica exposto a ela por menos de 3 minutos e o efeito vai ser observado em menos de 1 hora. As substâncias da categoria 1B, elas demonstram, né, você observa aí a corrosão em menos de 14 dias e você vai ter um tempo de exposição de 3 minutos até 1 hora. E vai observar então a corrosão. E a substância 1C, ela vai ser corrosiva, mas você precisa estar em contato com ela por de 1 a 4 horas. E o efeito também pode demorar mais que 14 dias. Desculpa, menos que 14 dias. Nós temos também substâncias que irritam a pele, mas não causam nenhuma corrosão, somente a irritação. Essas substâncias, elas são classificadas como categoria 2 e precisamos ter um cuidado na utilização da substância. Então, ela vai causar somente irritação, não vai chegar a causar um dano tão extremo à pele igual às substâncias corrosivas. Nós temos também as substâncias ou mistura de substância que causam uma irritação mais leve ainda, que a gente classifica como categoria 3, que precisa se ter um cuidado, mas ela não causa aquela irritação tão grande. Na categoria 2, você pode ter uma irritação grande e por um bom tempo aquela irritação ser demonstrada na tua pele. Então, também tem que ter um cuidado. Já na categoria 3, precisa-se ter um cuidado, mas a irritação é mais leve. Nós temos ainda substâncias que, além de irritação na pele, podem causar irritação e corrosão ocular. E nós classificamos também essas substâncias com esse mesmo desenho, tá? Como o desenho da mãozinha aqui e também da corrosão na bancada, digamos assim. Então, essas substâncias, elas são extremamente preocupantes porque elas podem lesar o olho. Então, temos que ter um cuidado muito grande. Geralmente, são substâncias que têm pH extremo, menor que 2 e maior que 11,5. Então, precisamos sempre, é claro, observar isso. O que acontece? Quando nós sabemos que a substância ela é corrosiva para a pele, nós sabemos que essa substância também vai causar corrosão no olho e por isso ela é classificada na mesma categoria. Mas, pessoal, é claro que nós temos substâncias que causam irritação no olho e não causam na pele. Então, são substâncias que causam irritação somente ocular. Claro que eu vou dar um exemplo bem bobo,
Mas quando a gente corta a cebola, temos irritação nos olhos e começamos a chorar. Na pele não tem irritação nenhuma. É claro que a irritação da cebola ela não é prejudicial, assim, igual a das substâncias que nós utilizamos em laboratório. Mas eu gosto sempre de falar da cebola para vocês lembrarem, assim, é verdade, ó, tem substância no nosso dia a dia que acaba irritando um pouquinho o olho e não irrita a pele. Então, essas substâncias são classificadas na categoria 2A, como, né, cuidado e ponto de exclamação, porque são substâncias que não causam corrosão, mas sim uma irritação grave, então tem que cuidar. E na categoria 2B, que são substâncias que causam uma irritação leve nos olhos, não é uma irritação muito grave. Geralmente, essas substâncias elas vão ser avaliadas tanto com experiências já existentes em humanos, também observações já existentes em animais, testes in vitro e também em algumas observações com substâncias, com estruturas relacionadas, compostos que apresentam estruturas bem parecidas. Nós temos ainda substâncias que causam sensibilidade respiratória. Então, nós chegamos à conclusão que essa substância causa sensibilidade respiratória por causa de evidências de outras pessoas que já utilizaram aquela substância, né, e perceberam que causa uma irritação respiratória. É difícil avaliar a sensibilidade respiratória em animais, porque você não sabe se esse animal está tendo alguma sensibilidade muitas vezes. Então, geralmente, nós observamos a sensibilidade que outras pessoas já relataram por aquela substância. Nós temos ainda substâncias que são consideradas mutagênicas, ou seja, elas podem induzir a mutações genéticas em células germinativas humanas e, então, são consideradas mutagênicas. Geralmente são feitos testes in vitro para avaliar, mas também nós podemos observar algumas pessoas que já tiveram contato com aquela substância por muito tempo, né? Então, nós consideramos a substância a partir de dados in vitro e também em vivo, em animais, e também dados de exposição contínua, exposição excessiva daquela pessoa a essa substância. Essas substâncias mutagênicas, elas também são classificadas como substâncias na categoria 1 e 2, depende muito da mutação, da possibilidade, melhor dizendo, dessa substância induzir a mutação. Se a possibilidade é menor, se ela causa, mas é menor, então nós classificamos como categoria 2. Se a substância for considerada como uma substância que induz notavelmente a mutação, ela é classificada então como substância do tipo 1. E nós temos ainda substâncias consideradas cancerígenas, ou seja, são substâncias que apresentam potencial carcinogênio para humanos. Nós, claro, podemos fazer testes em animais, in vitro, para chegarmos à conclusão se é ou não é carcinogênico. Mas, para ter evidência, é necessário observação de pessoas que já estão expostas naquela substância. Muitas vezes, pessoas que trabalham com a substância há muito tempo, né? Então, nós conseguimos avaliar esse potencial carcinogênio. Nós também dividimos em categoria 1 e 2, sendo que a categoria 1 são substâncias com alto potencial carcinogênio e as substâncias na categoria
2 são substâncias que têm suspeita que podem causar câncer, né? Às vezes não tem assim uma evidência tão grande, mas nós suspeitamos que pode causar câncer e por isso nós precisamos ter um cuidado na sua utilização. E nós temos ainda substâncias que são consideradas inflamáveis, né, no laboratório. Essas substâncias também são classificadas por categoria, dependendo do ponto de fulgor, da temperatura de fulgor da substância, ela vai ser considerada mais ou menos inflamável e vai ser classificada nesta categoria. Por exemplo, substâncias que têm um ponto de fusão, de fulgor, né, maior que 93 graus Celsius, é considerado uma substância não inflamável. Né? Por exemplo, a água, né, é uma substância não inflamável. Já se o ponto de fulgor delas for menor que 93 graus Celsius, nós precisamos fazer algumas observações. Se é menor que 93 e maior que 60 graus Celsius, ela vai ser classificada na categoria 4. Se for maior que 23 graus Celsius, maior ou igual, e ficar entre 23 e 60, ela é classificada na categoria 3. Se o ponto de ebulição inicial for maior que 35 graus Celsius, nós classificamos ela na categoria 2. Já se a temperatura de fulgor dela for menor que 23 graus Celsius e também a temperatura de ebulição for menor que 35 graus Celsius, ela é extremamente inflamável e se classifica na categoria 1. Nós temos ainda outros símbolos que vocês podem observar nos reagentes, que é esse símbolozinho de radioativo e também esse símbolozinho XI e XN. O XI quer dizer que ele é irritante e o XN quer dizer que ele é nocivo. Então, algumas empresas classificam um pouquinho diferente essa irritação que a gente viu nos slides anteriores. Então, ela acaba colocando esse XI e o XN para dizer que ela é irritante ou nociva. Então, radioativo, se tiver esse símbolo de radiação, e irritante, XI, XN quer dizer nocivo. Então, pessoal, é claro, tem diversos outros símbolos aí nos nossos reagentes. Eu coloquei os principais, os mais comuns, né? Tem algumas empresas que trabalham com outros símbolos, mas os que eu falei para vocês são símbolos preconizados pela ABNT. Eu vou mandar para vocês esse arquivo também da ABNT para vocês darem uma olhadinha. Eu ainda não coloquei, né, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse primeiro símbolo aqui, que é o símbolozinho do peixinho, né, que quer dizer que essa substância ela é tóxica para o meio ambiente. Por isso, não pode ser dispensado na pia de qualquer jeito, né? Então, nós precisamos também cuidar com o descarte dessas substâncias e muitas delas, pessoal, é uma substância tóxica ao meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.